acabaram de cair do cavalo, porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Shor. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar no Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. A gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Militares reagem à enquadrada de Moraes e defendem ex-comandante Freire Gomes. É isso mesmo. Aliados do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes expressaram um profundo incômodo com o tom adotado pelo ministro Moraes durante o depoimento do general da reserva no Supremo. Freire Gomes prestou esclarecimentos à primeira turma da corte no processo que apura a suposta tentativa de golpe. Segundo militares próximos, o comportamento de Moraes, que chegou a acusar o general de mentir durante o depoimento, foi considerado um constrangimento. Para os colegas de farda, o ex-comandante já se desgasta o suficiente por testemunhar contra outros oficiais. Não é natural ver um comandante do Exército, uma figura tão respeitada, tomando o enquadro de um ministro do STF, afirmou um general à revista Veja. Nos bastidores, membros das Forças Armadas reclamaram de perseguição institucional e de uma tentativa de generalizar condutas individuais, o que acabaria por macular a imagem da instituição como um todo. Mas a pergunta que fica é: o que vão fazer a respeito, se foram eles que cavaram a própria cova? E Eduardo Bolsonaro reage a Gonê e pede que Estados Unidos atinja Moraes e sua quadrilha. É isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido da PGR para abrir um inquérito contra ele, afirmando em um vídeo nas redes sociais que o governo dos Estados Unidos tem uma chance de ouro de atingir Moraes e sua quadrilha tirânica com punições exemplares. Ele diz: esse inquérito consolida um ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, diz o filho de Bolsonaro na gravação. E sobre estes e outros assuntos, o nosso contato agora é com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo de volta em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite a todos vocês, satisfação novamente falar com essa seleta audiência. Deputado, eu lembro que em março deste ano o senhor concedeu uma entrevista para a gente e no exato dia da entrevista saiu a notícia de que a Procuradoria-Geral da República tinha pedido o arquivamento de uma ação que era do PT, que pedia uma investigação contra o senhor, inclusive pedindo a apreensão do seu passaporte. E aí nós, inclusive, lhe perguntamos se, diante daquela decisão da PGR, na época, se o senhor voltaria para os Estados Unidos. O senhor disse que não, queria permanecer por aí. Antes da gente chegar no caso de hoje, eu queria que o senhor trouxesse um breve resumo de lá para cá, como é que tem sido a sua atuação aí nos Estados Unidos em relação à situação política brasileira, para a gente entender um pouco cronologicamente que pé nós estamos agora, deputado. Vamos lá, vou começar resgatando aqui desde a eleição do Trump. Quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos presidente, 5 de novembro do ano passado, vieram notícias na imprensa dizendo que os ministros estavam fazendo piada sobre a possibilidade de perder os seus respectivos vistos americanos para entrar nos Estados Unidos. Depois, mais para frente, ocorreu essa ameaça de apreender o meu passaporte, logo depois que o presidente americano Donald Trump fez uma menção honrosa a mim, ao meu pai e à minha família durante o evento conservador CPAC, maior encontro de conservadores do mundo. E eu acho que isso daí ligou um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania contra a soberania nacional por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido,
numa tentativa de me brecar, né, de impedir esse meu trabalho internacional e me obrigar a jogar apenas o jogo deles dentro do Brasil, porque dentro do Brasil eles controlam tudo, né? Não preciso ir muito longe para vocês verem, né? O presidente da Câmara dizia abertamente uma opinião mais favorável a se analisar a anistia. O Moraes simplesmente mandou seus capangas da Polícia Federal irem visitar o pai do presidente Hugo Mota numa total covardia. Tá? O Hugo Mota é vítima nisso tudo e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, fez um jantar. E aí, nesse jantar, começou a fazer chacotas, outras matérias da imprensa dando conta de que me chamaram de bananinha, de covarde, etc. Só que agora quem está dando risada sou eu. Né? Talvez aí o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha entrar de uma maneira que ele não gosta. Né? Mais para frente, eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, né, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da Lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Ele prendeu durante 4 horas Jason Miller no aeroporto dos Estados Unidos, sem qualquer motivo, em 2021. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar desses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive um estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial. Então, eu acho que, nesse contexto todo, a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, né, já vejo matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Perfeito, deputado. Deixa eu abrir aqui para mais perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Então, deputado, boa noite mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Eu vi uma postagem que o senhor fez agora há pouco no X, que chama a atenção e eu queria trazê-la aqui até para ouvi-lo, justamente nesse ponto. O senhor falou assim, ó, quando arquivou o pedido para apreender o meu passaporte, lá em 18 de março, o PGR disse que a atividade era lícita, portanto, não havia nada errado, trocando em miúdos. Sigo fazendo o mesmo trabalho. Qual é o fato novo para agora ele dizer o seguinte: a investigação se deve a reiteradas condutas? O que aconteceu? Qual é a mudança? Eu estou repetindo a sua postagem justamente para que o senhor fale para todos os que estão nos acompanhando.
É que eles acordaram agora, Silvio. Eles nem, não é nenhum caso deles quererem apenas me humilhar, me desdenhar, falar que eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder, e isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Né? Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando nomes aqui até para preservá-los, né? Mas você vê só, ele agora ele está dizendo que agora sim é válido abrir investigação. Eu vi o Lindbergh Farias, que o Lindbergh Farias é um dos arrolados para ser ouvido. Eu falei, calma aí. O Lindbergh Farias é aquele cara que entrou com um pedido para confiscar meu passaporte e ele disse que a minha atividade era legal. Agora mudou. Eu acho que a gente tem que entrevistar o Paulo Gonet para saber dele o que ele está entendendo que mudou nessa relação. E estão agora pressionando até o meu pai, talvez aí ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicação, porque é o filho dele que está nos Estados Unidos e está sendo financiado por ele. Enfim, eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça e a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla. Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grillo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria, a pena máxima que deram, né, para Ludmila Lins Grillo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então é uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo, um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. Então isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário, existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze? É muito grave. Isso aqui é tratado com muita seriedade, que para eles é mais um. Vamos calar a boca de mais um. Desde 2021 a gente está ali desmonetizando a Bárbara do Chatolisei, o Bernardo Kister, um monte de gente. Vamos aqui mandar essa empregada doméstica, cidadã americana também, vamos mandar um mandado de prisão preventiva contra ela, a Flávia Cordeiro. Acabaram de cair do cavalo, porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Chor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal.
Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar o Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Nunca trabalhei pela sanção dos brasileiros, trabalho pela sanção de Alexandre de Moraes, um claro violador de direitos humanos. Adalberto Piotto, deixa eu só registrar aqui, deputado, são 18 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo em Oeste Sem Filtro, mais de 125 mil telas simultâneas acompanhando o nosso programa. Também quero registrar quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil acompanhando essa entrevista. Quero agradecê-lo mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Eu vou passar agora para o Adalberto Piotto. Deputado, boa noite. Uma vez mais, bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é sobre uma explicação, uma tentativa de justificativa que o Supremo Tribunal Federal daria ou está tentando passar como uma narrativa que a aplicação eventual da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ou possivelmente contra o Paulo Gonet, ou mesmo o delegado Shaw, seria um atentado à soberania brasileira. O senhor já explicou aí que os Estados Unidos estão investigando mandados de prisão, perseguição política, atentados contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos, ou seja, direitos civis nos Estados Unidos são um assunto muito sério. Soberania americana é um assunto muito sério. Segurança interna, só para lembrar o caso, obviamente, do passaporte do Felipe Martins, é um assunto muito sério, num país que teve o 11 de setembro nem faz tanto tempo assim. Como é que o governo americano está vendo essa possível alegação brasileira, sobretudo do entorno do Supremo, de que seria um atentado à soberania brasileira, a aplicação da lei contra um ministro do Supremo? Eles devem ter ligado também o modo Nelson Piquet on, né? Porque faz muito tempo já que esses abusos ocorrem. Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que, enquanto presidente do TSE, ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso aí interferência. Então, como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos. Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval, quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. Eu lembro, durante o governo do presidente Bolsonaro, determinadas medidas, não é só o presidente tomar a decisão, aquilo tinha que ser construído, né? O MJ tem que dar ok, o ministro da Defesa tem que dar ok, o GSI tem que dar ok, para depois ir para a mesa do presidente. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos.
Olha, nós chegamos já a 130 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista. Deputado, quero agradecer muito a gentileza. Pedir aqui um like para quem está nos acompanhando nesta entrevista. Também lembrando sempre de quem está conosco pelas TVs e rádios em todo o Brasil. Augusto Nunes também tem uma pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte, essas decisões que levam à aplicação de sanções contra autoridades brasileiras que cometem esses abusos costumam ser demoradas ou não? Não compreendi a pergunta. Eles demoram. O que pode acontecer? Essas sanções aplicadas pelo governo americano. Esse tipo de decisão que permite a aplicação dessas sanções costuma ser demorado, não? Olha, depende caso a caso, Augusto. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente já tem muito tempo já que está ventilando essa ideia dentro da Casa Branca, inclusive dentro do Congresso Nacional Americano. Os deputados, por exemplo, Maria Elvira Salazar, junto com Richard McCormick, né, da Flórida e da Geórgia, já escreveram cartas abertas pedindo ao presidente Trump para que ele sancione o Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. O senador Mike Lee, de Utah, pessoa muito próxima do Elon Musk também, já também se posicionou da mesma maneira nas redes sociais. Então esse movimento está acontecendo há muito tempo, né? Eu já fiz várias reuniões dentro da Casa Branca, junto comigo esteve o Paulo Figueiredo, algumas outras pessoas que não vêm ao caso aqui falar, e então é por isso que eu posso falar com propriedade, está muito maduro, né? O erro do Alexandre de Moraes foi tirar a gente para chacota. É o que eu falo, a arrogância dele está na base da ruína, né, do Alexandre de Moraes, que depois que isso tudo acontecer, eu não vejo o Alexandre de Moraes com o mesmo ímpeto e a mesma força para tocar adiante essas arbitrariedades. Porque aquele que é sancionado também tomam as chamadas sanções secundárias quem se relaciona com eles. Então, qualquer tipo de contrato, né, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atitude que o Alexandre de Moraes tome em conjunto com outras pessoas, essas outras pessoas também podem sofrer as mesmas penalidades do Alexandre de Moraes. Isso é um processo que não é da noite para o dia, com certeza leva algum tempo. Basta você ver que todo mundo bate a porta aqui do governo Trump pedindo uma ajuda, seja para libertar reféns do Hamas, seja para tomar algumas decisões com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e vários outros assuntos. Então o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. Eles certamente não agiram antes porque eles estão envolvidos em vários conflitos pelo mundo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos conquistar esse espaço para que seja dada uma atenção ao caso brasileiro e também chamando a atenção que existe muito interesse americano sendo violado. Como eu disse, né, um americano, um cidadão americano, ser impedido uma ordem de prisão contra essa pessoa, porque ela tuitou algo, já seria grave demais censurá-la, derrubar as suas redes sociais, quanto mais prendê-la. Com o americano, ele está olhando, ele está, como é que é isso daí? É isso mesmo? E a gente fala, é isso mesmo, e não precisa acreditar na gente não. Olha aqui, matérias da imprensa, olha aqui, depoimentos, audiências públicas dentro do Congresso Brasileiro e etc. Então esse é o caldo todo que está botando adiante as sanções contra o Moraes. E na contrapartida, eles estão querendo dar a narrativa de que eu sou uma pessoa trabalhando para beneficiar exclusivamente o meu pai, o Jair Bolsonaro. Talvez querendo ensaiar uma prisão preventiva contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver aí. Eu acho que se eles forem por esse caminho, dobrar a aposta mais uma vez, isso vai complicar ainda mais o caso deles. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.